território ultramarino com maior ligação sentimental a Portugal. As pessoas em Goa hoje falam, em Goa e Damão e Diu, falam com muita saudade de Portugal e têm muito orgulho, muitas pessoas em falar português. O fado está na moda lá e, por todas as razões, Portugal devia ter orgulho nesse seu legado, naquilo que deixou no Oriente. O contributo destas comunidades, dos goeses em Portugal, é também, da mesma maneira, motivo de orgulho nacional. Em todos os campos da ciência e das letras, enfim, por todas as razões. Conforme todos poderão verificar, eu prometo ser brevíssimo, porque, de qualquer forma, este evento é o da Nova Portugalidade e não é propriamente o da Casa de Goa. Eu queria dizer que também sou, antes de ser Presidente da Direção da Casa de Goa, com muito orgulho, sou também Vice-Presidente do Congresso da Causa Real. E, nesse sentido, penso que a Causa Real também me pediu para transmitir, na pessoa da sua Presidente, a doutora Teresa Corte Real, que manifesta totalmente o vosso apoio com o seu apoio, o nosso apoio à Nova Portugalidade. A desculpa oficial hoje em Portugal é de que o Estado Novo e o regime franquista, concretamente falar dos Estados Ibéricos, aproveitaram a história de Portugal para fazer propaganda do regime. E por isso, com a passagem para a democracia, os novos Estados democráticos rejeitaram a história. É um erro crasso e que, felizmente, a Nova Portugalidade consegue bem identificar. A questão da história é uma questão de identidade nacional e cultural, para todos os efeitos. Não tem a ver com o regime, não tem a ver necessariamente com política, é a identidade de um povo. E por isso vimos com muito interesse a vossa série de conferências hoje. Mais para a frente depois direi qualquer coisa, mas agora dava a palavra aqui aos organizadores. Muito bom dia a todos. Começaria por agradecer, evidentemente, ao Vasco Soares Veiga, na pessoa, enquanto Presidente da Casa de Goa, instituição amiga, que hoje nos recebe e que recebe de maneira absolutamente ótima, de todas as maneiras, para um evento que me parece a mim ser da máxima importância e que julgo pecar talvez apenas por vir tarde. Portugal vive desde há alguns anos numa onda importada de fora, uma verdadeira campanha, uma campanha que poderíamos chamar, ou poderíamos dizer, animada por uma forma moderna de iconoclasmo, contra a história, contra a memória e contra aqueles elementos que permitem até construir a ideia de cidadania. A cidadania, em última análise, é uma coisa educada, é uma coisa criada nos homens e mulheres, porque é uma memória. É uma memória que cada um de nós não tem pessoalmente, mas que tem enquanto povo. Porque os povos se vão mantendo ao longo da sua vida de séculos. Sem essa memória, tememos bem nós e queremos que deve temer todo o país, que o próprio país venha a dissolver-se, venha a desaparecer e a morrer. E por isso a nossa preocupação com a história, que tem sido constante e que deu já origem a numerosos eventos, palestras, conferências, até alguns combates públicos de que serão recordados, como as petições contra a ideia peregrina do vereador Sá Fernandes de arrasar a Praça do Império. Também uma ideia que logo a seguir surgiu de que a Praça do Império não deveria mais chamar-se Praça do Império, mas talvez, porque não, Praça da CPLP ou Praça da Lusofonia, outra fórmula extraordinária da mesma espécie. Estivemos também na discussão que iniciamos e que soubemos levar à imprensa e à boca e às cabeças de toda a gente
que foi a do Museu dos Descobrimentos, luta também merecedora do contributo patriótico de todos os cidadãos, e continuamos, como se vê, continuamos com atividade que não para, com atividade que é relevante e que hoje só é absolutamente inovadora na medida em que é uma escala diferente. Este é o maior evento de dia inteiro alguma vez realizado pela Nova Portugalidade. Fazemos-lo com o apoio generoso, já agradecido também, da Casa de Goa e dos nossos amigos da Associação Coração e Malaca, cujo trabalho maravilhoso será hoje dado a conhecer pela sua Presidente, a doutora Luísa Timóteo. E, ao mesmo tempo, sabemos também que isto que fazemos hoje será continuado com passos cada vez maiores, porque o desafio que nos é colocado é também cada vez maior. Eu terminaria dizendo que a questão não é, e é muito importante que as pessoas isso apercebam, a questão não tem apenas que ver com o passado. Não se esgota no passado. Este debate a respeito da história de Portugal tem tudo que ver com o futuro de Portugal. Por um lado, para que haja, ou que possa dar-se, a sobrevivência deste povo, tão diminuído ao longo do século XX, enquanto, no mínimo, entidade moral. E, por outro, para que consigamos encontrar, através do que resta da nossa história, da herança da história, um futuro de alguma relevância, de alguma centralidade e de independência e de força para o país. E para que isso possa acontecer, queremos nós, de facto, que a Portugalidade e o alinhamento com o mundo português, com os povos numerosos no mundo inteiro com que Portugal partilha língua, as instituições, frequentemente a religião, mas no essencial a civilização, possam voltar a estar com Portugal num grande projeto de unidade, de amizade e de colaboração. Esses são os nossos objetivos, é para isso que temos trabalhado e dou agora, por um lado, as boas-vindas a todos os amigos que aqui estão hoje connosco e também, de maneira muito particular, ao professor Alexandre Franco de Sá, de Coimbra, que nos apresentará uma primeira alocução sobre a ideia portuguesa de império. Sr. Professor. Queria começar por agradecer o convite. Não sou pessoal. Eu queria começar por agradecer o convite da Nova Portugalidade e testemunhar o meu reconhecimento pelo extraordinário trabalho cultural, social e também político que tenha feito ao longo destes tempos, ao longo já destes anos. Queria pedir-vos desculpa pelo estado da minha voz, porque não sou culpado. E queria dizer que o tema da ideia portuguesa de império é o tema que eu vi no programa atribuído ao professor José Adelino Maltês. Sendo assim, o que eu tentei fazer, justamente para tentar articular esta minha intervenção aqui de uma forma útil com depois as considerações que o professor José Adelino Maltês fará, será tentar dar um passo atrás e tentar pensar não a ideia portuguesa de império, é evidente que falarei disso, mas tentar tematizar de uma forma mais, digamos, filosófica, histórico-conceptual o significado filosófico-político do termo império. Do que é que falamos quando falamos de império? Isto não é apenas uma realidade, digamos, histórica ou historiográfica, mas há aqui, portanto, eu situaria a minha intervenção aqui
num plano que eu diria não propriamente da história das ideias, mas da história dos conceitos. Eu faço uma diferenciação entre a história das ideias e a história dos conceitos. Portanto, a minha intervenção vai ser dedicada ao conceito de império como tal. Então, antes de considerar a ideia portuguesa de império, torna-se necessário fazer o exercício prévio de compreender, num plano teórico ou mais rigorosamente histórico ou conceptual, de que falamos quando falamos de um império. É a este exercício que eu gostaria de dedicar as minhas palavras. O império constitui uma forma política muito peculiar. Ele é, antes de mais, uma ponte que liga a antiguidade e a modernidade, unindo, portanto, circunstâncias epocais muito diferentes e, naturalmente, traduzindo-se em figuras institucionais muito diferentes. Não foi assim, não é assim com outras formas políticas. Quando falamos de Estado, falamos de uma forma política eminentemente moderna. Não há Estados na Antiguidade. Ou quando falamos, por exemplo, da polis grega, eu falarei agora um pouco da polis grega, falamos numa figura política ou numa forma política que teve o seu momento epocalmente circunscrito. O império é, porventura, aquela forma política que cruza a antiguidade e a modernidade. E então, é justamente aqui que eu queria centrar-me para começar a circunscrever o tema do império na sua origem, ou seja, assim, na sua emergência. Quer dizer, o império na antiguidade surge por contraste com outra forma política que é epocalmente localizada e circunscrita e que é a polis grega. Foi com a polis grega que nasceu, como sabemos, a filosofia política, com Platão e Aristóteles. E, no entanto, quando Platão escreve a República e as Leis, ou quando Aristóteles escreve a Política e a Ética Nicômaco, a polis grega era já uma experiência política em crise, antecipando um declínio que se concretizaria com a formação justamente do Império, dos impérios helenísticos e com a consolidação de Roma como a grande potência imperial no mundo antigo. Eu gostaria justamente de começar, e portanto são 3 ou 4 páginas, por este contraste conceptual entre polis e império. O que é uma polis? Coisa que nós falamos muito, mas o que é conceptualmente uma polis? A resposta mais direta a esta pergunta encontra-se, julgo eu, numa definição de Aristóteles, que aparece no livro 3º da Política. Diz assim: Hegar polis, politon ti pletos estin. Ou seja, a polis é um certo pletos, uma multidão, uma pluralidade de cidadãos. Enquanto polis, esta multidão, esta pluralidade, tem, no entender de Aristóteles, vida própria. Tal significa que ela constitui por si um corpo político, uma unidade imediata que age por si mesma e por si mesma é governada. O autogoverno da polis não é, então, uma instância anterior à polis, mas a polis é, enquanto tal, coincidente com o seu próprio autogoverno. A polis é autogoverno. Ao governo da polis, ou ao autogoverno da polis, chamaram os gregos politeia, termo que os latinos traduziram ora por res publica, ora por regimen. Na medida em que a polis existe sempre, então, numa politeia, a polis não é uma entidade ou uma substância anterior à prática que a realiza, mas ela existe sempre nesta mesma prática. Assim, a pergunta, o que é a polis, responde-se pelo modo, pelo como ela existe, como é a polis. Ou seja, como ela resolve os seus conflitos internos, como ela concretiza a sua identidade e a sua unidade. Ora, se a polis é, antes de mais, já sempre então um regime, isso quer dizer, em segundo lugar, que ela existe como um corpo de cidadãos tratados como iguais enquanto cidadãos. A igualdade política entre cidadãos, aquilo a que Aristóteles chamou de kaion politikon, implica a exclusão da cidadania daqueles seres humanos que se relacionam com os cidadãos como diferentes dos cidadãos. Aquilo que é justo consiste, na perspectiva da polis, em tratar iguais como iguais e diferentes como diferentes. A igualdade entre os cidadãos da polis consiste, por isso, num processo de inclusão
excludente. Os cidadãos são incluídos na polis, na medida em que os não-cidadãos o são enquanto excluídos da cidadania. Mulheres, crianças, escravos não são cidadãos, pertencentes, por isso, àquilo que eles chamam oikos, a casa, enquanto uma esfera doméstica e não política. Na casa, o cidadão, polites, é senhor, despotes, o senhor que os subordina. Do mesmo modo, os estrangeiros e, em geral, os bárbaros são incluídos enquanto excluídos. Sócrates dirá na República que, do mesmo modo que os gregos são naturalmente amigos entre si, podendo, embora haver entre eles relações terríveis de inimizade, relações fratricidas, stases, como ele diz, guerras civis. Já gregos e bárbaros, diz Sócrates mesmo, são naturalmente inimigos. A sua relação natural é a guerra. Não simplesmente stasis, aqui em causa, mas polemos, ter uma guerra propriamente. E o único modo de evitar as agressões é manter os bárbaros afastados e preservar a homogeneidade étnica da polis. A inclusão excludente dos bárbaros dá à polis a sua forma política definitiva. Ela é uma forma política que pressupõe homogeneidade étnica, como disse. Talvez por essa razão ela repercutiu, ecoou na modernidade. Por exemplo, em Hegel, quando Hegel chega a sugerir traduzir polis por folk, por povo. E este é o último aspecto que fundamenta a grande discussão em torno da polis, a qual é, no fundo, a discussão em torno da sua unidade. Que tipo de unidade é a polis? A polis forma-se como uma associação entre indivíduos, entre homens individuais, com o fim de alcançarem aquilo que ele chama autarquia, a autossuficiência. A partir desta ligação entre homem individual e a polis, surge, numa passagem bem conhecida da República de Platão, a ideia de que a polis e o homem singular têm, no fundo, a mesma estrutura. A ordem da polis e a ordem da alma humana, a ordem da alma humana individual, correspondem-se entre si, pois esta é uma cidade em ponto pequeno, do mesmo modo que em ponto grande. Eric Fögling chama a esta correspondência o princípio antropológico. E é a evocação deste princípio que pode, em última análise, servir para contrastar a polis com a forma política do império. É que, se a polis grega encontra no seu fundamento um princípio antropológico, o império corresponde antes a uma forma política que encontra na sua base uma analogia não com o homem, mas com o cosmos. A polis é um homem em ponto grande. O império, pelo contrário, emerge como um espelho do universo, cujo fundamento poderia ser apresentado como um princípio cosmológico, para o contrastar com o princípio antropológico. Os impérios helenísticos e o Império Romano surgem, por isso, na Antiguidade, como inversões das características que acabamos de retratar na polis grega. Em primeiro lugar, é invertida a relação estabelecida pela polis com o estrangeiro e com o bárbaro. As conquistas asiáticas de Alexandre fundam aquilo que Filon de Alexandria chamará pela primeira vez a cosmópolis, baseada no Império Universal, em que a homogeneidade étnica desaparece. A divisão do Império de Alexandre pelos seus sucessores sucede a unidade do Império Romano, sendo a expansão de Roma, ainda durante a República, um modelo paradigmático que ilustra a formação de uma ordem política imperial. Uma tal ordem política era baseada, antes de mais, numa essencial heterogeneidade. Enquanto forma política, a forma do Império baseia-se na abrangência, relação e articulação integrada de etnias e culturas muito diferentes. Se nos focarmos no Império Romano emergente, torna-se muito clara a integração de vários povos. A sua identidade enquanto povos romanizados era preservada sobretudo pela conservação da sua religião própria, sob o conceito de religio licita. Um cidadão romano tinha a sua identidade, pertencendo a um povo determinado, em função de ter os deuses desse mesmo povo, os deuses dos seus pais, os deuses dos seus avós. A religião tem, por isso, no Império Romano, a função essencial de ser a base da heterogeneidade.
Por essa razão, o Império Romano é, no seu início, essencialmente plural em termos religiosos, e as várias religiões coexistem nele enquanto religiões étnicas, como religiões dos vários povos que se entregam no Império com as suas culturas e tradições. É diante da pluralidade religiosa e étnica no seio do Império que emerge no contexto do paganismo o culto imperial e a divinização do imperador. Ao encontrar no imperador um Deus, em cuja pessoa era representada a unidade política do Império, Roma fornecia ao princípio cosmológico do seu Império aquilo que se poderia chamar um fundamento teológico. Se o Império, enquanto forma política, espelhava o universo, o Imperador estava para o Império como Deus para o universo, enquanto princípio arquetípico pelo qual a sua unidade era assegurada. Do mesmo modo, tal como o Império surgia não como uma estrutura centralizada e unitária, mas como a unidade plural e livre de vários povos, culturas e religiões, também o Deus único e universal se sobrepunha a uma multiplicidade de deuses, de divindades intermediárias, daimones, de espíritos, que eram, afinal, da sua pluralidade ilimitada, várias possibilidades de manifestação da própria unidade divina. A conciliação, portanto, entre unidade e pluralidade no seio do Império, em contraste com a homogeneidade que caracteriza a polis, possibilita ainda um derradeiro contraste entre estas duas formas políticas. Comecei por definir a polis, de acordo com Aristóteles, como uma multidão etnicamente homogénea e autogovernada, cuja unidade política coincidia com a sua própria prática autogovernativa. No Império, pelo contrário, o poder está dividido. O poder divide-se entre aquilo que é o poder em si mesmo, o poder na sua essência ou na sua substância, podemos dizer assim, e o poder na sua ação, na sua manifestação, no seu exercício. Por um lado, o poder em si mesmo, o poder na sua substância e na sua essência, reside no imperador. É no imperador que se encontra a base da unidade política imperial. Ao poder do imperador chamaram os gregos helenísticos arquê, palavra traduzida como princípio e também como governo. A arquê grega corresponde ao termo latino auctoritas, o qual surge como princípio em nome do qual o poder é exercido. Por outro lado, o exercício do poder, o governo enquanto administração concreta, cabe não ao imperador, mas à liberdade de cada povo e aos seus governadores e magistrados locais. A este exercício chamaram os gregos helenísticos dunamis, não vou aqui abordar, mas é um termo fecundíssimo em termos filosóficos, e os latinos chamaram potestas. Num texto intitulado O Monoteísmo como Problema Político, escrito em 1935, o teólogo Erik Peterson ilustrava esta separação na estrutura do poder imperial, evocando uma fórmula curiosa, uma fórmula de Adolphe Thiers, no século XIX, no contexto da monarquia de Júlio francesa. Uma forma com que ele retratava o modo como um monarca liberal reinava. Le roi règne, mais il ne gouverne pas. O rei reina, mas não governa. A expressão não deixa de ser irónica, tendo em conta a diferença abissal que separa os impérios helenísticos, ou o Império Romano, de uma monarquia parlamentar, tal como a que vigorou em França entre 1830 e 1848. Mas é curioso que o Peterson, é um pequeno texto, mas ele repete a fórmula 3 vezes. É uma coisa com a qual ele estava. Não é algo que ele diga futilmente, en passant, mas é algo a que ele regressa. No entanto, apesar de irónica, a formulação de Peterson é realmente significativa, na medida em que aponta para a descentralização como base do funcionamento político do Império, como fundamento da sua forma política peculiar, caracterizada por nele a unidade política indiscutível, constituir um todo integrado, cuja unidade não elimina, por princípio, a diversidade, nem o exercício descentralizado do poder. É a prática política prudente de um rei que reina, mas não governa, usando a formulação sugerida por Peterson, ou, se preferirmos, que governa, mas sem que a prática governativa dissolva as diferenças culturais, religiosas, locais, num todo homogéneo.
que constitui, segundo o legado da antiguidade clássica, o legado definitivo, o conceito definitivo do Império. Poderíamos então definir a forma política do Império por esta heterogeneidade abrangente, pela conciliação entre unidade política e uma essencial pluralidade interna, traduzida politicamente numa ampla descentralização administrativa e na integração das várias culturas e mesmo das várias religiões numa unidade constituída a partir não da dissolução das diferenças, mas da fidelidade a um princípio comum, geralmente representado pela figura do monarca ou da figura do imperador. Se a unidade política, então, da polis é um ponto de partida e provém da sua homogeneidade étnica, portanto, a polis é, a princípio, homogénea, a unidade política do império é sempre um ponto de chegada, uma referência meramente heurística e nunca plenamente atingida, nunca plenamente realizada. É o resultado complexo, projetado teleologicamente, de um processo de integração dinâmico que nunca se esgota historicamente. Foi este modelo político, herdado do modelo imperial romano, que marcou profundamente a existência de Portugal. Aquilo que poderemos chamar a Portugalidade é, em larga medida, a assunção deste modelo, deste legado. E na história portuguesa, creio que poderei assinalar 3 momentos em que este legado se torna particularmente visível. Em primeiro lugar, um momento, poderíamos dizer, genésico, no qual a própria formação e consolidação do Reino de Portugal se completa na expansão ultramarina, nos descobrimentos e na constituição do Império. Em segundo lugar, um momento de crise, coincidente com a restauração e a independência portuguesas. A restauração da independência portuguesa. Em terceiro lugar, um momento em que, pela desagregação histórica do Império, a Portugalidade se torna uma realidade distinta do Estado português e se afirma como uma realidade distinta do Estado português. E eu gostaria de percorrer, ainda que de modo muito breve, estes 3 momentos que referi. Para caracterizar o primeiro momento daquilo que podemos chamar a gênese imperial do Reino de Portugal, importa regressar brevemente, e desculpem por fazê-lo, ao Império Romano. Eu caracterizei como uma estrutura teológico-política baseada na articulação entre as religiões étnicas dos povos integrados, por um lado, e uma unidade sobreposta, assegurada pelo culto imperial, por outro. Nesta estrutura, o cristianismo constitui-se como um problema político peculiar. Ao contrário do judaísmo, que era, pelo Império Romano, admitido como religião lícita, apesar da sua evocação de que seria o único Deus verdadeiro. Apesar disso, as primeiras comunidades cristãs recusam o culto imperial e evocam a pátria celeste como a sua verdadeira pátria. Na perspectiva, então, romana pagã, esta recusa tinha o caráter de uma rebelião, de uma sedição, uma stasis, como dirá Celso, no seu discurso verdadeiro contra os cristãos. Como mostrou Boucher Leclerc em 1911, no livro Intolerância Religiosa e a Política, as perseguições aos cristãos no seio do Império Romano tiveram um móvel político, não tiveram um móvel religioso. Tratava-se da tentativa de resolução do problema político gerado pelo aparecimento de cidadãos sem culto, na perspectiva pagã, que recusavam tanto as práticas religiosas dos seus antepassados, definidoras da sua identidade étnica, como o culto cívico ao imperador enquanto manifestação simbólica da unidade do Império. Assim, quando o imperador Constantino decreta a licitude da religião cristã, em 313, tornando-se depois cristão, a estrutura política do Império terá de se repensar. Será Eusébio de Cesareia, o mais importante teólogo da corte imperial, que irá ensaiar esta tarefa. Para tal, tratará de pensar o Império Romano como Império Cristão. Estamos no início do século IV. No Império Cristão, a estrutura política já não poderia corresponder à sobreposição de um culto imperial meramente cívico e sem dogmas nem fé, a uma pluralidade de religiões étnicas coexistentes. A conversão do imperador ao cristianismo corresponderia à condenação destas mesmas religiões étnicas
e há a possibilidade de compreender tal continuação como uma homogeneização religiosa do Império, com o fim da pluralidade e da tolerância que o caracterizaria no início. Neste contexto, Eusébio de Cesareia procura então interpretar a cristianização do Império Romano como o resultado da proximidade do reino de Deus, anunciado por Cristo durante a sua vida terrena. Testemunho desta proximidade, o Império cristianizado corresponderia à ultrapassagem dos conflitos religiosos e ao estabelecimento de um período de paz. É o momento em que paz passa a ter um significado político, não apenas da ausência de guerra, uma interrupção dos conflitos, mas paz é a pax romana, é um estado de coisas definitivo. Deixa-me só ler, diz Eusébio de Cesareia, a certa altura: já não há guerras, porque já não há deuses, já não há batalhas no campo e nas cidades, como antes, quando permanecia o culto dos deuses, nem rios de sangue derramado entre os homens, como acontecia com a loucura do panteísmo. Ora, o fim dos deuses era então, além do fim da guerra, também o anúncio apocalíptico do fim dos tempos, o anúncio do juízo final, do dia da ira, na qual o Cristo triunfante separaria definitivamente a humanidade condenada dos seus eleitos. Diante da perspectiva do advento desse dia terrível, pensado no seguimento do recontro final entre o Cristo e o Anticristo, a paz imperial corresponderia também justamente ao adiamento, porque era paz, ao adiamento desse momento definitivo e terrível. Na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, o adiamento do dia da ira aparece como um efeito de uma misteriosa força que serviria de travão, bloqueando e atrasando, sem o conseguir anular, o curso do tempo e a precipitação do fim dos tempos. Um tal travão é que São Paulo chama o katekon, sem nunca o definir. Deixaria ainda aberto um espaço de tempo em que seria possível a redenção. Muitos dos primeiros cristãos, como acontece a Tertuliano, encontram no Império Romano, na figura do Império, esse travão que, assegurando a paz, adia o advento inevitável do fim dos tempos. Tornando-se cristão, o Império assume-se então como a forma política adequada do fim dos tempos. Ele é, por isso, uma forma política peculiar. Nele, poder-se-ia dizer que é uma forma política que se torna época, ou seja, uma época que se estende até ao fim dos tempos. Numa perspectiva cristã, dizia que o Império é pensado como a forma política do tempo, não do fim dos tempos, mas do tempo do fim. Parece que estou a brincar com as palavras. Do tempo do fim, na medida em que antecede o fim dos tempos. Este assunto é abordado por um filósofo italiano, que eu gosto muito, não está traduzido em Portugal, chamado Massimo Cacciari, que foi presidente da Câmara de Veneza. E ele tem um livrinho chamado justamente Il potere che frena, o poder que trava. É sobre o conceito de império. É um livro de 2013. E aí o Cacciari escreve o seguinte: para se poder definir como imperial, uma forma de poder deve estar em condições de avançar com eficácia a pretensão de constituir o destino de uma época. Peço desculpa, mas... Para se poder definir como imperial, o império tem de se constituir como esse destino de uma época. Com o termo época, indica-se um tempo em que a história parece quase ter-se completado, na qual o devir parece assumir o signo do ser. Fim de citação. A associação entre o Império Cristão e a figura do Katekon atribui à sua forma política aquilo que se poderia chamar uma temporalidade peculiar, intrinsecamente tensional e mesmo contraditória. Por um lado, o Império Cristão aparece como uma forma política definitiva e final. Por outro, ele manifesta já a presença, sempre reprimida e adiada, do momento escatológico em que a plenitude da revelação divina o dissolve e o destrói. Como escreve Cacciari, um tempo, e cito Cacciari novamente,
Um tempo messiânico é incompatível com a ideia do império sine fine. E, todavia, numa forma política específica, é um seu elemento essencial desde a origem. A contradição é necessária. Em Portugal, a temporalidade messiânica alia-se à concepção do império desde os tempos da primeira dinastia, particularmente a partir da influência, e aqui cito muito Jaime Cortesão, do movimento franciscano. É a Jaime Cortesão que se deve o grande impulso para o estudo da influência deste movimento na consolidação de Portugal como reino e na definição da sua identidade histórica e política. Em estudos depois foram continuados, Agostinho da Silva, por aí fora, influenciados pela concepção de Joaquim da Fiore das três idades do mundo, correspondentes às três pessoas da Trindade, os franciscanos encontram em Portugal o espaço para a expressão da ideia de que a uma era marcada pela autoridade papal e pela rígida hierarquia eclesiástica sucederia uma terceira era, que chamam a Era do Espírito Santo, caracterizada pela partilha dos bens, pela convivência pacífica e descentralizada entre comunidades distintas e por uma conciliação entre unidade e pluralidade que encontrava justamente no Império a forma política que a tornava possível. Assim, se a tese de Jaime Cortesão e depois de muitos outros for correta, poder-se-ia dizer que, longe de inspirar apenas movimentos milenaristas ou rebeliões fanáticas contra as instituições políticas em nome do fim da história, como mostraram amplamente estudos sobre o joaquimismo, como os de Henri de Lubac ou de Éric Fagon, o joaquimismo encontrou em Portugal um outro sentido. Ele adquiriu na história de Portugal a possibilidade de ensaiar aquilo que se poderia chamar uma configuração institucional. Não uma stase, mas uma configuração institucional. Nesta linha, por exemplo, em Portugal, Razão e Mistério, António Quadros mostrou o quanto a introdução em Portugal do culto do Divino Espírito Santo se deve ao projeto do Rei Dom Dinis de estabelecer instituições e um reino que tivesse as características do Império, que poderia realizar o que for anunciado pelas predições joaquinitas. Nascido em 1261, ou seja, no primeiro ano que Joaquim da Fiore predissera como a Era do Espírito Santo, ele media as eras em 1260 anos, Dom Dinis teria tentado realizar com um projeto político a monarquia que Dante, sob a influência de outro contemporâneo de Dom Dinis, a monarquia que Dante, sob a influência do joaquimismo, tentara pensar. Dir-se-á a partir daqui que o reino de Portugal foi pensado como império antes que a expansão ultramarina, como tal, o realizasse. O franciscanismo foi por isso, como chamou Jaime Cortesão, a mística dos descobrimentos. Como ele diz, os irmãos espirituais seriam a alma dos tempos novos, os apóstolos que alargariam a fé a todo o planeta e a toda a humanidade. Poder-se-ia, por isso, dizer que não o foi porque se expandiu no ultramar que Portugal se constituiu como império, mas que se passou ao contrário. Portugal fez os descobrimentos, projetando uma nação ultramarina integrada e pluricontinental, porque era um império e porque o império pertencia à essência da Portugalidade. O segundo momento crucial, onde se manifesta o legado imperial romano na emergência da Portugalidade, torna-se visível no momento da restauração da independência portuguesa e da ascensão ao trono português da dinastia de Bragança. O século XVII é, na Europa, o momento-chave em que culmina a formação do Estado moderno, com a sua doutrina da soberania e da representação. Em Thomas Hobbes, em livros como De Cive ou Leviatã, foram escritos ao longo da década de 1640, que vemos a definitiva consolidação desses conceitos. O ponto de partida de Hobbes é naquilo que eles chamam de estado de natureza, um conjunto de indivíduos sem qualquer vínculo, cada um dotado de um direito absoluto e sem limites. Ao choque entre esses direitos, chama Hobbes, como sabemos, o bellum omnium contra omnes, a guerra de todos contra todos, cuja resolução reclamaria um poder absoluto, indisputado e ilimitado, que juntasse auctoritas e potestas, ou seja, que fosse, nesse sentido, soberano em termos de poder absoluto. Ora, o conceito fundamental que está na base da abordagem
da concepção hobbesiana de soberania é então o conceito de representação. O soberano é o representante. Mas aquilo que o soberano representa não é uma entidade existente antes do processo representativo. Ele não representa a multidão formada pelos indivíduos dispersos que têm de ser representados naquilo que depois se vai chamar o Estado Civil. Pelo contrário, ele representa a ideia da sua unidade política, a qual só através do próprio processo representativo é constituída. É por isso que Hobbes, escolhendo o sentido latino de persona como máscara, atribui ao soberano o estatuto de uma pessoa representativa, uma ficção, na verdade, na qual uma multidão se apresenta e se realiza como unidade. É, portanto, a unidade do representante, como ele próprio diz, constitui os próprios representados na sua unidade política. Tal torna-se possível na medida em que cada um dos representados, cada indivíduo, se subordina completamente ao representante, ou seja, assume o soberano como seu representante e assume a vontade do soberano como a sua própria vontade. Em consequência desta concepção de soberania moderna, que o Estado moderno se passa a apresentar e a representar a si mesmo como algo crescentemente homogéneo, colhendo a herança da polis grega. Esta homogeneização torna-se possível a partir do momento em que o soberano barroco do século XVII se assume como tendo dois corpos, incorporando no corpo natural o corpo político do Estado. Ao fazê-lo, ao dar corpo no seu corpo natural ao corpo político do Estado, representando a sua unidade, o soberano barroco transforma o Estado moderno numa unidade que se tornará crescentemente homogénea, numa unidade que se tornará crescentemente homogénea ao longo da história moderna. É este Estado que se tornará, no século XIX, Estado-nação e também potência colonial, estabelecendo-se então a partir da separação crucial entre o território europeu metropolitano e as terras e os povos que explora em função da sua empresa colonizadora. Ora, sendo o representante não de um povo concreto ou da unidade política constituída pela relação histórica entre povos concretos, mas apenas da ideia de uma unidade política que existe unicamente ao ser representada, o soberano barroco do século XVII e os seus herdeiros, que é basicamente o Estado moderno, surge como fundamento e poder constituinte de uma unidade política fictícia que pode existir apenas na pessoa do próprio soberano. Este era o caso da unidade ibérica existente sob a monarquia dos Habsburgos. É importante dizer que uma tal doutrina da representação típica do ficcionalismo barroco que subjaz à concepção moderna de soberania não é necessariamente monárquica. Por exemplo, em Inglaterra, em 1642, ao mesmo tempo em que a dinastia de Bragança iniciava o seu reinado em Portugal, o Parlamento inglês assume, contra aquilo que eles chamam o corpo natural do rei, a representação do corpo político do próprio rei. Este tema é abordado, é uma análise fenomenal feita pelo Ernst Kantorowicz no famoso livro Os Dois Corpos do Rei. No entanto, ao atribuir a uma pessoa pública representante a incumbência de constituir a unidade do corpo político por si representado, a doutrina hobbesiana da representação legitimava a evocação, então, daquilo que podemos chamar um princípio monárquico puro, um princípio puro de representação, desligado da realidade histórica concreta que este pretenderia representar. É neste sentido que, no contexto da restauração da independência portuguesa, a doutrina moderna e hobbesiana da representação sustentava, de facto, a pretensão habsburga na sua pretensão de manter a soberania sobre Portugal. Face a esta pretensão, a causa da independência portuguesa procurará encontrar em Dom João IV o representante não de uma unidade política fechada, circunscrita num Estado crescentemente homogéneo, à la Hobbes, mas de um projeto político justamente imperial que se definiria precisamente pela sua não circunscrição a uma unidade fechada e excludente. Representada pela Casa de Bragança no Portugal restaurado,
A Portugalidade seria não uma entidade definida por critérios raciais ou territoriais circunscritos, mas uma nacionalidade dinâmica, assente justamente num movimento de inclusão de diferenças, que permanecem livres na unidade dessa mesma nacionalidade. A maior expressão dessa visão da nacionalidade portuguesa, representada pela Casa de Bragança, encontra-se na descrição pelo padre António Vieira do Portugal restaurado, não como uma nacionalidade cristalizada numa realidade presente, mas como uma esperança futura. Vieira pensa Portugal não propriamente como um povo fechado sobre si mesmo, mas como a fonte de uma história que, movida pela dinâmica da expansão ultramarina, se abria essencialmente como vindoura. Na história do futuro, é clara esta caracterização da Portugalidade, pensada a partir do elemento marítimo, do elemento fluido, como uma essencial abertura ao futuro. E cito Vieira: portentosas foram antigamente aquelas façanhas aos portugueses com que descobriste novos mares e novas terras, e destes a conhecer o mundo ao mesmo mundo. Assim como lias então aquelas vossas histórias, lede agora esta minha, que também é a vossa. Vós descobriste o mundo, descobriste ao mundo o que ele era, e eu vos descubro a vós o que eis de ser. É sempre esta dinâmica de futuro. A radicação de Portugal, ou da Portugalidade, não num território, num Estado ou num núcleo étnico, mas num projeto futuro, adquire em Vieira o sentido não de uma espécie de cosmopolitismo desenraizado e vazio, sem pertença a lado nenhum, mas precisamente o contrário disto, uma potencial pertença ao mundo todo. Segundo Vieira, seria precisamente esta pertença que permitiria encontrar na Portugalidade a origem da Quinta Monarquia, como ele chama, portanto, o Quinto Império, que consistia na reunião de todas as nações numa unidade pacífica, constituída pelas mais amplas diferenças. Escreve o padre António Vieira, novamente. A extensão, ou se pode considerar quanto às terras, ou quanto às nações. E em ambas estas considerações, eu digo, numa palavra, que será a extensão desta nova monarquia, o mundo inteiro. A Europa, a África, a América e aquela quinta parte, quase igual às três primeiras, por não estar bem descoberta, se chama incógnita. E quaisquer outras regiões, se ainda há outras, a nós desconhecidas, todas serão sujeitas a esta monarquia. E todas as gentes que as habitam, ou bárbaras ou políticas, com as suas... interessante esta, ou bárbaras ou políticas, com as suas repúblicas e os seus reinos e impérios, reconhecerão este monarca. A Portugalidade, pensada por Vieira como um modo de vida extensível a todo o mundo, encontra um sentido para além das limitações históricas do Estado português. O padre António Vieira já sabia isso. E é este sentido, cuja característica essencial é não conhecer barreiras nem fronteiras precisas, que se oferece a ser pensado, sobretudo, a partir do momento da desagregação do Império Português. Desde o estabelecimento do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em 1815, às mãos do futuro príncipe, do príncipe regente e futuro rei Dom João VI, a Portugalidade surge de forma visível como uma realidade distinta das vicissitudes históricas do Estado português. Tal não significa, porém, que ambas possam existir de forma separada. Pensar a Portugalidade sem Portugal será pensar uma abstração, sem raízes, sem fundamentos. Por outro lado, pensar Portugal sem a Portugalidade, como hoje frequentemente se pretende fazer, é considerar apenas um estranho e aberrante caso de longevidade política, promovido ora pela teimosia, ora pelo voluntarismo, ora pela inércia, ora pela falta de criatividade. A dificuldade consistiu sempre,
encontrar uma estrutura institucional coerente e historicamente concretizada, que pudesse acolher com suficiência e com sustentação o modo de vida a que poderemos chamar a Portugalidade. Após a proclamação da independência brasileira, frustrado o projeto político da Constituição do Reino Unido, Dom Pedro ensaiaria, em junho de 1822, formular uma nova forma política que pudesse incorporar a Portugalidade. O Brasil seria por si pensado, e cito Dom Pedro, como uma independência moderada pela unidade nacional. O que é que isto é? Uma independência moderada pela unidade nacional. Uma tal articulação entre independência e unidade nacional portuguesa, realizada pelo Brasil e através da independência brasileira, segundo o imperador Dom Pedro, era ainda sugerida pela memória, pelos ecos do legado do Império, mas chocaria também, como sabemos, imediatamente com as circunstâncias históricas. Particularmente, não vou falar de Lisboa e das Cortes de Lisboa, mas particularmente com a doutrina formulada pelo presidente James Monroe em 1823, portanto, no ano imediatamente a seguir à proclamação da independência, pela qual os Estados Unidos da América se autoproclamavam uma república modular e uma potência hegemónica que, tutelar de todo o espaço político americano, se tornaria um império constituído na América, uma coisa sem sentido. No século XX, do meu ponto de vista, foi sobretudo o lusotropicalismo, Gilberto Freire e os seus continuadores, foi sobretudo ao lusotropicalismo que coube a tentativa de estudar aquilo que se chamava a unidade essencial, e estou a citar o Gilberto Freire, a unidade essencial de sentimentos e motivos de vida, que faz hoje dos povos de formação portuguesa um vasto bloco de cultura transnacional. Cultura formada pela confraternização de raças, de povos, de valores morais e materiais diversos, sob o domínio de Portugal e a direção do cristianismo. Foi nesta cultura, evocada pelo lusotropicalismo, que se basearam também, como sabemos, em Portugal, a partir de 1961, com a invasão do Estado português da Índia, com o começo das guerrilhas em África, muitos ensaios que tentaram pensar para Portugal uma configuração política capaz de acolher a integração da Portugalidade sob a forma de uma unidade política plural e pluricontinental. Com o abandono da África portuguesa à esfera de influência soviética, em 1975, tais ensaios foram igualmente derrotados, sabemos, como tinham sido os anteriores. Além de o serem pelas circunstâncias históricas, foram também pela dificuldade interna de pensar a compatibilidade entre unidade política e uma cultura caracterizada pela confraternização livre e abrangente de culturas irredutivelmente plurais. Em Portugal, herdeiros dessa dificuldade, cabe-nos hoje um desafio diferente daquele que foi da geração que nos precedeu e que viveu, sofreu e lutou no contexto do abandono da África portuguesa. Esta geração tentou pensar o que restava do Império Português, porventura sem grande definição, à luz de uma ideia de Portugal. E, portanto, focou-se numa ideia de Portugal. Talvez hoje nos tenhamos de esforçar por fazer o contrário, por pensar uma ideia de Portugal à luz do conceito de Império, o qual, proveniente da sua história, está diante de nós como uma ideia que nos interpela, uma espécie de, citando aqui o Manifesto do Partido Comunista de Marx, uma presença espectral que está sobre nós e nos interpela. Ou seja, talvez seja esta interpelação que possa fazer com que o Império contra-ataque. Muito obrigado.